Saudações a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje, em comemoração aos 900 inscritos do canal, eu vou trazer um vídeo, um pouco diferente, que o pessoal tem até pedido muito. Fala um pouco sobre você, de onde você veio, como é que é a sua vida, como é que é a sua prática e afins. E bom, devido aos pedidos, eu vou falar um pouco sobre isso, um pouco sobre mim, como funciona a minha ritualística, até por via de orientação também de algumas pessoas que perguntam como é o meu método de trabalho. Eu vou mencionar sobre o meu método de estudo também, formas que eu uso para aprender e afins. Mas bom, antes de tudo, obrigado por cada um que se inscreveu no canal, sempre uma honra ter cada um aqui. Mas vamos direto ao ponto. Primeiro, sobre mim, O pessoal sempre pergunta, de onde o Ari é, de onde ele veio. Eu atualmente moro em Minas Gerais, nascido e criado aqui. Sou do interior de Minas, exclusivamente do sudeste de Minas Gerais. Eu nasci numa cidade pequena que atualmente tem 68 mil habitantes, não é uma cidade tão grande, Só que desde criança eu sempre tive o aspecto mediúnico muito bem desenvolvido, Fui criado inicialmente em igreja católica. Quando fiz 8, 9 anos, levado à igreja evangélica, só que isso nunca supriu minha real necessidade de alguns questionamentos que eu tinha, porque eu sempre fui muito do vamos ver, Sempre de me questionar sobre os aspectos. Desde bem cedo me questionava sobre muita coisa, principalmente pelas questões mediúnicas, do fato de você às vezes ver coisas que ninguém mais via, saber coisas que não era para você saber, e principalmente o aspecto que era o mais comum de você olhar para alguém, ou mesmo manter um contato físico, um aperto de mão e afins, e você saber exatamente como a pessoa era, ou é. E desde sempre isso chamou muita atenção da minha família, Eles falavam que eu era louco, que isso era coisa da minha cabeça, E bom, a minha primeira experiência mediúnica que eu posso dizer que eu falo, nossa, essa realmente foi uma experiência que me impactou. Foi uma tarde, durante a semana, eu estava em casa, eu sempre gostei de jogar videogame, eu sempre fui o típico nerd, Gostava bem de estudar, um pouco óbvio, sempre fui o dito nerd. Eu estava em casa jogando, tinha o PlayStation 2 na época, quando do nada apareceu um menino da mesma idade que eu e perguntou se eu queria brincar, E aí eu disse que sim. Ele me ensinou algumas coisas, E bom, eu mantive esse espírito, vamos assim dizer, inclusive o nome dele era Pedro, por perto durante um bom tempo, até que um dia ele simplesmente não voltou mais. E aí desde então, eu passei a me questionar, ter alguns questionamentos maiores sobre o que realmente era real, o que era mentira e o que eles não me contavam, Depois de muitos anos que eu fui descobrir que a minha família ela já trazia uma carga de médiums, Por exemplo, a minha bisavó, ela tinha o dito dom da premonição, de sempre saber certas coisas, mas esse dom ele sempre teve um ênfase a falecimentos. Ela sempre sabia quando alguém ia falecer. A minha avó, a mesma coisa, só que no caso dela já tinha um ênfase a mais, que ela via certas coisas. E minha mãe, o dom da clarividência e da clareaudiência, que apesar de ser uma mulher evangélica, nunca negou a existência deste, entre aspas, dito dom. E eu, filho dela, também acabei puxando todas essas características para mim. Apesar que o dom da premonição não é um dom que eu tenha interesse em desenvolver, eu prefiro realmente trabalhar questões de clarividência, clareaudiência e afins, dons que realmente podem me ajudar no dia a dia. Eu não considero tanto em si a premonição, apesar que em certos aspectos, na época ali da Covid, houve um falecimento na família, onde eu cheguei na minha mãe e falei, olha, fulano vai morrer. E ela, como é que você sabe? Eu falei, sonhei. E foi como acontecia com a minha avó. Passava 3 dias, a pessoa falecia. E não deu
outra coisa, né? Passou 3 dias, a pessoa faleceu, mas também já estava debilitada, né, devido a questões anteriores, né? Outras coisas, também já era uma pessoa de idade. Mas bom, né? A pessoa pergunta: pô, Ari, e a sua aparência de jovem, por que você aparenta ser tão jovem? Eu sou descendente de negros e índios, então isso colabora muito para o aspecto da minha aparência jovial. Atualmente eu estou quase com 23 anos, né? Hoje em dia eu tenho minha casa, tenho os meus 7 gatos e a minha tartaruga que vocês podem ver ali no canto, né? Eu moro sozinho, eu tenho minha casa, vamos assim dizer, não vou falar que eu moro sozinho desde os 19, né? Quando eu resolvi realmente sair de casa. Mas bom, né? Muita gente pergunta também: pô, o que te levou a buscar a magia, buscar o ocultismo e afins? Bom, quando eu tinha 8 anos, eu tive um pequeno problema de saúde que literalmente isso quase me matou, né? Eu tive um problema com diabetes. E o que acontece? Para uma criança que tinha obesidade 1, era acostumado a comer doce, salgadinho todo dia, aquilo ali para mim foi um grande problema, né? Então, na minha cabeça, naquela época, eu achava que eu simplesmente chegaria, aprenderia um feitiço e isso iria me curar, né? Foi até o que me levou a conhecer o sistema goético. Ari, como assim te levou a conhecer o sistema goético? Eu sempre fui um cara que eu gostei de estudar, né? E na biblioteca pública aqui da cidade, por ser uma cidade até mais antiga, Formiga tem os seus 180 e poucos anos por aí, não me recordo bem qual realmente seja a idade da cidade. Aqui sempre teve pessoal que tinha algum tipo de envolvimento com algum tipo de magia de modo geral. E na biblioteca tinha uma seção bem no fundo que ficava escrito esoterismo, né? E o primeiro livro, pode-se assim dizer, que eu li foram os livros do Allan Kardec, né? Porque na minha cabeça não passava nada além daquilo, né? Eu ainda tinha uma crença cristã, né? Até por ser obrigado a frequentar igrejas e afins, coisa que eu nunca gostei, porque eu sempre me questionei muito. Por incrível que pareça, eu fui uma pessoa que já leu a Bíblia 3 vezes, era o que me levava a questionar certas coisas que eu ouvia de um modo geral na igreja. E bom, eu li os livros do Allan Kardec, mas aquilo ali não foi o suficiente. Até um dia que eu lembro bem, o livro do Allan Kardec ficava na 3ª estante. Na 4ª estante tinha os 3 livros de filosofia oculta do Pappus. Ali eu comecei a ler, óbvio que eu não entendia nada, né? Mas eu continuei, peguei ele, li novamente, comecei a pesquisar. Depois alguém fez uma doação do Caibalion, que eu também li nessa época. E a partir disso eu fui encontrando os livros do Eliphas Levi, que tinha um ou outro lá também, e isso foi me despertando interesse, né? Isso me despertou interesse. E aí, a partir disso eu comecei a buscar. Até um dia que, conversando com um amigo, ele me falou sobre o sistema goético, e pouco tempo depois um canal do YouTube que traz certas curiosidades, ele trouxe, né, o tema, né, falando sobre os demônios, os 72 demônios de Salomão. E eu pensei, né, na minha cabeça: bom, demônio tem poder para me curar. Então o que eu fiz? O que qualquer pessoa desinformada faz: fui para a internet caçar PDF sem saber o que tinha ali por trás. E aí eu lendo, né, ali sobre os 72, encontrei Marbas. Eu já até mencionei isso em algumas lives, que ao chamar o Marbas, ele se fez presente, mas eu fiz o pedido de forma errada, entendeu? E a partir disso ali foram meses de idas e vindas ao hospital, nada de controle glicêmico, né? Até que depois de um tempo simplesmente parou, né? Só que eu não me dei por vencido, e eu sou assim: deu errado, peraí, deixa eu analisar aqui, deixa eu ver o que aconteceu, vamos lá, né? Eu não me dei por vencido, eu peguei e continuei estudando. Comecei a estudar mais feitiçaria, comecei a aprender a magia planetária e afins, e fui estudando. Aí eu fui entendendo como funcionava o sistema goético, né? Em partes, porque eu só voltei
a realmente praticá-lo quase 6 anos depois, né, quando houve a necessidade ali de eu chamar um espírito para emprego, né, não era para mim, mas era para uma pessoa muito especial, então eu fiz e deu tudo certo, né, deu tudo certo ali. E bom, a partir disso, continuei estudando, comecei a conhecer o sistema dos anjos, comecei a entender como funcionava o sistema, o que era, né? E aí, a partir disso, eu tinha alguns amigos, eu fazia um feitiço aqui e ali, ajudava como podia, até que um dia um amigo falou assim, cara, começa a cobrar por isso, porque você se dedica, você é um cara que consegue chegar ali, conversar, consegue explicar, começa a cobrar por isso, né? E inicialmente eu não cobrava, eu jogava oráculo de graça, mas era só para pessoas próximas, né? Aí um começou a falar, não, aqui ó, tem esse conhecido meu aqui ó, fala com ele te ajuda. E aí uma coisa foi levando a outra, né? E bom, falando sobre os aspectos mediúnicos agora, porque eu continuo contando essa história que eu vou ficar só enchendo linguiça, porque isso daí, para quem me conhece há muito tempo, sabe que depois a coisa foi se desenrolando sozinho. Sobre os aspectos mediúnicos, né, eu nasci desde criança com a questão da clareaudiência e a clarividência. Né, alguns até perguntam, pô Ari, como é que você lida com essas coisas? Eu falo, cara, para mim é algo tão natural, é algo que sempre esteve presente na minha vida que eu não sei te falar bem como eu lido, porque sempre esteve ali, entendeu? Desde eu estar, às vezes, na residência de alguém, como trabalhando, chega um espírito e fala, olha, fala tal coisa para fulano para mim, né? Ou mesmo chega o espírito fala, ó, dá tal recado para fulano para mim. E a pessoa fala, como é que é esse espírito? Eu falo, olha, assim, 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 assim. E a pessoa fala, pô, era um parente meu falecido, que eu nunca tinha visto, né? E isso foi um grande passo, né, a mais, porque eu nunca tive, vamos falar assim, que me preocupar tanto com, nossa, tenho que desenvolver clarividência, tenho que trabalhar isso, tenho que trabalhar aquilo, porque isso já se fazia presente ali. Teve até uma época da minha vida, quando eu era criança, que eu achei que eu estava ficando louco, porque eu estava vendo muita coisa. Quando eu comecei, por incrível que pareça, nos primeiros contatos com o Bardon, porque isso se ampliou, né? E aí acabou que eu comecei a meio que ficar paranoico, então eu parei, encerrei aquilo ali e fui tentar entender, né? Aí uma coisa foi levando a outra. E aí, agora já pulando para parte que eu sempre falo, toma cuidado com desenvolvimento mediúnico, toma cuidado com clarividência, porque às vezes todo mundo acha que é uma questão bonitinha, que é uma questão, nossa, legal, sou médium. Médium todos somos, entretanto cada um tem a sua mediunidade, ela tem que ser desenvolvida aos poucos, nada de chegar e simplesmente pegar credão de maluco, né? Isso pode te levar à loucura, literalmente à loucura, de você ir parar em hospício. E bom, muita gente pergunta também, pode, como é que você trabalha, né? Eu sempre fui um cara meio pragmático, um cara meio exigente com o que eu fazia. Então eu sempre fui daquele, peraí, tem 4 livros que falam a mesma coisa. Eu falo aqui, por exemplo, do sistema goético, dos anjos, por exemplo, os anjos, para vocês terem uma noção, eles se tornam um sistema mais complexo de mexer, de fazer adaptações. Por quê? Se você pega, por exemplo, se não me engano, o livro de Raziel, ou Grimório de Raziel, ele tem 26 traduções. Você teria que ler as 26 e pegar vários e vários outros livros. Ali tem mudanças de coros, números de coros e afins, né? Mas no sistema goético, ele era um sistema até bem específico, vamos assim dizer, onde eu peguei o sistema básico, né? O que dizem ser a chave menor de Salomão. Olhei ali, fui comprando livro de outros autores, fui comprando outras coisas ali que falavam sobre esse livro, e eu fui vendo o que podia mudar. Eu observava a mudança nos chamados, a mudança em certas preparações, né? E a partir disso eu fui adequando o sistema à minha realidade. Claro que eu não dispenso a parte básica, triângulo, né? Um altar ali meio que voltado para isso, baqueta, espada, círculo, não dispenso esses aspectos. Mas em
relação à forma com a qual eu faço o chamado, tem ali algumas diferenças, tem algumas alterações. Quando eu falo, por exemplo, eu tenho um sistema desenvolvido para mim, eu recebi auxílio de alguns espíritos, eu chamei e falei, olha, eu estou querendo desenvolver, melhorar o sistema, de forma que eu possa melhorar a minha prática e o meu contato com o espírito. Então eles me ajudaram, né? Mostraram ali aonde que tinha erros, aonde eu poderia alterar certas coisas, né? O que eu poderia tirar, o que eu poderia adicionar. Em grandes aspectos, o que eu posso dizer que aumentou no meu ritual é a questão de banimento, purificação, consagração dos itens e orações, né? E principalmente o aspecto mais importante, a meditação ali, né? Então eu sigo parâmetros bem específicos para cada espírito, né? Traçar símbolos, fazer certas orações que você pega em outros livros. Recentemente até mesmo eu encontrei, né, uma nova forma de evocação, entendeu? Que tá também a análise ali para melhorar, e eu trabalho sempre assim, né? Também tem um aspecto do oráculo, né? Atualmente eu tenho mais de um oráculo aqui em casa, vai de Taboija até o tarô, e eu gosto muito do tarô, né? Eu uso esse tarô dourado aqui que eu acabei comprando na internet. Quem quiser comprar, eu mostro onde eu comprei, tá? Vocês podem ver que são cartas muito bonitas. E o que acontece? Eu sempre olho no oráculo se é viável eu fazer tal coisa, né? Se é viável eu fazer tal modificação e qual o resultado que ela poderia me trazer, né? Eu tenho mais de um termo de manifestação? Sim, atualmente eu tenho dois. Eu tenho um que segue o parâmetro que foi orientado nas próprias clavículas, né? Olha, o triângulo tem que ser de 60 por, acho que 60, não lembro, tem muito tempo que eu fiz ele. E eu tenho um menorzinho, que geralmente eu uso para fazer evocação no meio do mato, porque seria um pouco estranho, né? Eu andar com um triângulo de quase 1 metro na rua. Então eu tenho um menorzinho que eu consigo colocar às vezes na mochila e afins, junto com os aparatos, e levar, né? Bom, eu também trabalho com outros sistemas, divindades ali fora do que eu trago publicamente, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com outras coisas no oculto, outros sistemas, e afins, coisas mais voltadas à minha pessoa, né? Também sempre fui um cara muito fã de processos teústicos, processos taumatúrgicos, tudo aquilo que leva à mudança e evolução, né? Por exemplo, vocês podem ver ali, tem uma estátua da deusa Hecate, tem uma estátua de Bafomé. Logo em cima dá para ver os doentes aqui de casa, a maçã deles. Tem uma foto de Hecate aqui também, né? Futuramente talvez eu tire essa estante daqui e coloque outra, não sei, tudo vai depender de como vai ficar, né? E, por exemplo, uma coisa também que a galera sempre falou muito: pô, Ari, você é um cara que some, você é um cara que às vezes, se a gente não te manda mensagem, a gente nem sabe se você tá vivo. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né? Tanto que quem me conhece, as pessoas, eu tenho aí amigos de 10, 12 anos para mais de amizade, eles sempre falam: pô, o Ari, na verdade também o meu nome é João, tá? Meu nome é João Vitor. Eles falam: pô, o João sempre foi um cara que na adolescência todo mundo ia pra festa, o cara ficava em casa estudando. E eu estudava o quê? Ocultismo. Entretanto, minha família não aceitava, então eu sempre estudava de madrugada, ou eu falava que ia estudar para a escola e ia ler os livros, né? Eu trocava festa, rolê por ficar em casa estudando, né? Eu sempre fui o dito nerd, né? Apesar de hoje em dia eu ter um monte de tatuagens e afins, eu sempre fui o nerd, eu sempre fui o cara que era zoado na escola por ser um cara inteligente, mas também era o cara que era valorizado por outros por ser um cara inteligente. E aí o que acontece? Eu sempre passei, né, muito tempo estudando, muito tempo me dedicando ali aos estudos, e principalmente quando eu fazia um feitiço, quando eu fazia alguma ritualística, não deu o resultado que eu queria, pera aí, o porquê? Eu nunca fui aquele cara: não, deu errado, não, pera aí, deixa eu ver o que aconteceu, né, deixa eu entender. E aí, isso foi me levando a novos patamares, fui conhecendo outras pessoas, né? Eles falavam: tu é um cara jovem, mas tu tem um conhecimento, entendeu? Continua, né? Até, por exemplo, mudando de A para B,
eu cito o surgimento do canal. Como o canal surgiu? Foi através de uma live. Tava com uma live no Instagram aberta, apareceu um amigo e falou assim: cara, tu fala bem, abre o canal. E aí eu lembro que quando eu postei o primeiro vídeo, ele ainda chegou e comentou, falou assim: eu brinquei e você levou a brincadeira a sério. E hoje em dia a gente tá aí, né? Eu não esperava que eu fosse chegar nessa quantidade de inscritos, né? E bom, a gente sempre está tentando aí evoluir, melhorar o canal. Para 2024 eu tô até com algumas ideias, né? Até de montar um canal secundário falando sobre, entre aspas, questões sobrenaturais, ou talvez eu traga até aqui no próprio canal um quadro separado, um quadro à parte, né, dessa questão. E por que eu falo isso? Porque a minha cidade é uma cidade muito antiga e o povo daqui conta muita história. Algumas eu já comprovei, né? Outras eu comprovei que era mentira, até porque eu não sou aquele cara totalmente, ai, não é coisa espiritual, não, tá? A gente vai analisar a questão, a gente vai ver com calma e vai ver se realmente tem veracidade ou se é vozes da sua cabeça, né? Por exemplo, já tive contato até com seres mitológicos, por exemplo, a dita mula sem cabeça, né? Foi numa época, eu sempre morei no mesmo bairro, mas eu morava numa outra casa, 2 ruas para baixo. E o meu videogame na época ficava na sala. Na época o PlayStation 4 tinha acabado de lançar, eu tinha ganhado um de presente e ele ficava na sala. E aí era de madrugada, eu lembro que eu sempre joguei muito FPS, jogo de tiro e afins, e eu tava jogando um jogo chamado Battlefield ou Battlefield, para alguns Battlefield 1, né, na fase do deserto, quando de repente eram 3h28 da manhã, mais ou menos. Eu lembro que eu sempre ficava muito de olho em horário, porque se acordasse e me vissem lá ia dar ruim. E aí eu lembro que eu ouvi de longe um relinchar. Só que nesse bairro é um bairro muito urbanizado, então cavalo, cara, ali não tem, esse tipo de coisa não tem. E do nada silêncio. E aí a internet começou a oscilar. E era uma internet que tinha uma estabilidade muito boa. Era raro isso acontecer. Quando de repente eu estava de costas para a janela, o sofá ficava uma janela, a janela atrás de mim só que estava fechada porque estava frio. Eu comecei a ver umas luzes e os postes eram todos brancos, né? E aí eu comecei a ver, só que eu estava vendo que aquela luz ela crepitava, como se estivesse pegando fogo. Na hora que eu pensei em levantar, eu só ouvi: não abre a janela, fica quieto dentro da sua casa e continua fazendo o que você está fazendo, só ignora. Beleza, a internet começou a oscilar, a internet estava ruim, mas eu ignorei. Quando deu mais ou menos umas 3h38 da manhã, eu ouvi o relinchar, só que agora na porta da minha casa. Entretanto, depois disso, eu comecei a ouvir barulhos de cascos correndo muito, entendeu? E aí, depois de uns 2 minutos, eu ouvi esse relinchar bem longe, e aí a internet voltou e ficou tudo normal, né? Essa até hoje é uma das experiências que eu falo que eu me questiono muito, mas conversando com pessoas de idade da minha cidade, eles relataram as mesmas coisas. E aí foram esse tipo de coisa, né, que sempre me levou a me questionar sobre os aspectos do que eu realmente sabia sobre a vida, do que eu realmente sabia sobre o espiritual, né? E isso me levou a querer sempre buscar mais, né? Sempre entender mais. Tanto que quando o pessoal pergunta, pô, o que você mais gosta de fazer? Eu falo, eu gosto de trabalhar com espíritos que trazem aspectos de conhecimento, que podem me ensinar algo, né? E bom, uma coisa que eu falo, nesse tempo, nesses anos, eu melhorei muito. Por exemplo, questão da saúde, né? Hoje eu já sou uma pessoa curada, entendeu? E até como pessoa, eu evolui muito. Eu era um cara muito cabeça quente, brigava por qualquer coisa. Hoje em dia, dependendo da situação, eu simplesmente olho para a pessoa e falo, cara, beleza. Não sou o tipo de pessoa que levanta a voz para os outros, eu gosto de resolver tudo na humildade, na conversa. Por incrível que pareça, eu não gosto de briga,
Eu não gosto de treta, cara. Pô, falei alguma coisa que você não gostou, você tem total liberdade de chegar em mim e conversar, né? Trato todo mundo igual, nada de desmerecer ninguém. Eu sempre levei isso muito pra vida, né? Sempre levei isso muito pra vida, de sempre tratar todo mundo igual, sem fazer distinção de classe, cor, religião, jeito. E bom, né, quando eu falo também, como eu disse que falaria, sobre os meus métodos de trabalho, resumidamente é isso, né? Eu não pretendo falar tanto aqui, talvez eu traga um vídeo falando sobre, apesar que eu falo que esse tipo de conteúdo não é o tipo de conteúdo que me agrada, porque eu posso acabar influenciando alguém a pegar e a tentar fazer isso e acabar tendo complicações como eu tive por ineficácia e inexperiência, né, vamos assim dizer. E o que acaba acontecendo é que eu evoluo sempre os meus métodos de trabalho, né? Estou sempre criando novas ferramentas, por incrível que pareça, eu sou um cara que eu gosto de fazer minhas ferramentas, né? Por exemplo, uma estátua, né? Que nem temos aqui a estátua da deusa Hecate, a estátua de Baphomet. Esse tipo de coisa não tem como eu fazer, né? Eu não tenho habilidade técnica nenhuma para isso. Entretanto, uma baqueta, comprar uma espada e escrever ali as letras e eu fazê-la, eu gosto de fazer, né? Eu tenho os materiais aqui, desde pirógrafo, a solda, a itens que marcam metal, né? Eu sempre gostei muito da confecção das minhas ferramentas, desde confeccionar um pantáculo a pegar um triângulo de 1 metro e pintar ali todas as letras com muita calma, né? Tanto que eu costumo dizer que as minhas ferramentas são únicas, porque não tem outras pessoas que fazem da mesma coisa do mesmo jeito, porque foram feitas por mim, né? São ferramentas únicas. Então o que acaba acontecendo é que eu sou aquele cara que eu não sou uma pessoa individualista, mas eu gosto de manter o que eu faço, o que eu tenho, as minhas ferramentas, em um estilo único, né? Seja da espada a lança, que a gente pode usar em rituais, né? E bom, por exemplo, o pessoal também me pergunta: pô, Ari, você trabalha com mais o que? Bom, eu trabalho além do sistema goético. Soluci, perdão. Trabalho com anjos, feitiçaria, bruxaria em certos aspectos, né? Você trabalha com quais divindades? Bom, atualmente estudando sobre Hecate, né? Não são consideradas bem divindades, mas gosto sempre do trabalho com elementais, né? Adoro trabalhar com eles. Trabalho também com o deus Ganesha, entendeu? Do panteão hindu. E vocês podem ver, né, que eu adoro plantas, animais. Tem minha gata ali, a Isis, a tartaruga, né? Sempre fui um cara que gostei muito disso, a magia natural para mim, os animais, tudo que envolvia a natureza para mim era algo essencial. Mas bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, a gente já está dando quase 30 minutos, né? Eu espero que eu tenha suprido as perguntas de vocês, tirado as dúvidas sobre quem eu sou. Se alguém quiser saber alguma pergunta em particular, né, desde que não seja uma pergunta desrespeitosa, podem me mandar mensagem, me sigam no Instagram. Se você precisar de uma consulta, um atendimento particular, uma orientação, uma ritualística, é só me procurar através das redes sociais ou através do WhatsApp, que sempre fica aqui embaixo. Então é isso, eu agradeço a quem viu o vídeo até aqui, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado pelos 900 inscritos, apesar da gente estar batendo quase 1000, tá? Como eu falei, tenho alguns projetos aí pro canal que vai agregar tanto na forma das pessoas me conhecerem, como também no conteúdo, trazendo mais ensinamentos, mais experiências aí, né? Talvez trazendo alguns colegas do meio ocultista que moram próximos aqui, que tenham interesse em participar. Talvez começando futuramente a fazer live aí, trocando ideia com vocês, trocando ideia com alguns colegas. Mas então é isso, até a próxima. Fui.